Atenção, Fernando Diniz fica no Cruzeiro até 2025. Nesse momento, o Cruzeiro tava indo pra Libertadores. Cruzeiro abre o marcador. Para o Bahia! Mas não deu. Sai um pouco frustrado por não conseguir. Eu me sinto extremamente desrespeitado. Acabou o Campeonato Brasileiro. E o final foi tenso para os times mineiros, hein? O Cruzeiro também se classificou para a Sul-Americana. Agora com uma situação super esquisita no fim do jogo, né? Diniz soltou o verbo na entrevista, falou sobre uma possível demissão. Vamos fazer o seguinte, no pique para a Toca da Raposa, onde está Giovana Pires. Giovana, Diniz fica ou não fica? Vai ter novidade hoje? Boa tarde. Boa pergunta, viu, Maurício? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Essa é a pergunta do momento, em definição em relação ao cargo de treinador do Cruzeiro para a próxima temporada. O que a gente sabe por enquanto é de que ontem, depois desse longo desabafo que o Diniz fez depois da vitória em cima do Juventude, ele voltou para BH, diferentemente dos jogadores que foram liberados para as férias. Ele, Alexandre Matos, Pedrinho da SAF do Cruzeiro, vieram aqui para a Toca da Raposa 2 hoje pela manhã para uma reunião que vai definir o futuro do técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, se fica ou não no clube. A expectativa, então, é de que nas próximas horas, ainda hoje, o Cruzeiro divulgue se ele vai ou não permanecer no cargo, se ele vai cumprir o contrato que tem com o Cruzeiro até a próxima temporada, ou se a decisão vai ser realmente de que ele saia do clube para o Cruzeiro procurar um novo treinador para 2025. Para a gente entender um pouco melhor sobre essa história, sobre como foi o dia do Cruzeiro, bora acompanhar a reportagem. Um desencontro que não é de agora. Fernando Diniz e a gestão do Cruzeiro se desentenderam. O Alexandre Matos me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim, muito vaga. A informação é que você não continua no Cruzeiro. Foram 15 jogos no total nesse trabalho seu. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação. Eu me sinto extremamente desrespeitado, que eu estou sabendo isso pela imprensa. Não me arrependo nada de ter vindo, porque eu venho com o coração aberto para fazer um trabalho justo e honesto. Agora me trouxeram para quê? Assim, é isso aqui, ó, ou ganha ou sai em 2 meses? Para que isso aí? Treinador e diretoria fizeram reuniões de clima quente na Toca da Raposa, que não haviam definido o futuro. Eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira pós-Grêmio. Aí na outra quinta-feira, eu já estou sabendo que eu estava demitido na quinta. O Alexandre Matos falou uma conversa assim, conversa do muro. Se não acontecer nada, então tá tudo certo. A relação desde então ficou ruim. Depois da entrevista do técnico, Alexandre Matos, diretor do clube, não saiu do telefone. Antes do jogo, havia informado que o Cruzeiro teria nova reunião para avaliar o desempenho, como de praxe em todo o clube ao final de temporada. Eu sou muito grato a Fernando, porque eu acredito que ele o que busca é melhorar não só o jogador, sino também a pessoa. No campo, o Cruzeiro conseguiu o resultado que queria. Venceu o Juventude aqui no Alfredo Jaconi. Mas a combinação necessária de resultados não veio. O Bahia derrotou o Atlético Goianiense. Com isso, o Cruzeiro está fora da Libertadores de 2025 e vai jogar de novo a Sul-Americana. A gente queria, ao menos, honrar a camisa do Cruzeiro, fechando o ano com uma vitória, e assim conseguimos. Lucas Silva deu o passe para o gol da vitória de Teves. Lá dentro! O Cruzeiro abre o marcador no Alfredo Jaconi. Primeiro do garoto de 18 anos como profissional. Quero agradecer primeiro ao Cruzeiro por confiar no meu trabalho, ao professor Diniz e aos companheiros por me apoiar sempre no dia a dia. E é isso, estou muito feliz. O torcedor pelo celular passou então a acompanhar o resultado do jogo do Bahia. Na outra grande chance do Cruzeiro, João Marcelo perdeu. Cássio do outro lado garantiu a vitória. Mais uma vez com defesas importantes. Cássio faz uma super defesa! Feliz pelo fato de você olhar para frente e saber que tem muitas coisas boas pela frente. 1 pro Cruzeiro, 0 pro Juventude. Calendário de 2025 definido. Falta saber quem vai comandar o time. Eu estou falando isso aqui caso isso se confirme, tá? Porque agora ninguém falou que está demitido. Porque eu custo acreditar que uma pessoa chegar uma semana para você estar aqui até o final de 25, pelo menos. E depois de uma semana você está fora do negócio. Entendeu o problema? Chega e fala assim, ó, não tem resultado, aqui ó, não era isso, queria o resultado, não dá, e fala assim, ó, você está fora, aceitaria uma boa. Mas dessas condições, é muita falta de convicção, sabe?
Tava bravo o Diniz. Henrique Fernandes aqui no Globo Esporte pra gente falar sobre isso. Tá bom, antes, informação exclusiva, quentíssima pra você. Apuração nossa, daqui a pouquinho no GE. Globo do nosso colega Gabriel Duarte. Atenção, Fernando Diniz fica no Cruzeiro até 2025, o contrato dele até o final do ano que vem. E aí, notícia boa ou ruim pro cruzeirense? Pra mim, boa. Pra mim, boa. Eu acho que a forma mais justa de lidar com o Fernando Diniz, não é qualquer treinador, mas mesmo que fosse um treinador novato, eu acho que você tem que dar tempo pra ele. Por mais que o time não tenha jogado tão bem, e é verdade, já até que o Diniz ontem usou alguns jogos pra se defender que o time não foi bem, evolução de alguns jogadores que nem têm evoluído tanto, eu acho que pode fazer muita diferença a pré-temporada e o campeonato estadual no ano que vem. Eu acho que o Diniz tem qualidade, tem conhecimento, e agora conhecimento do grupo, e também conhecimento do mercado pra reformular esse grupo, para formar um Cruzeiro mais forte na próxima temporada. Nós estamos falando de um treinador campeão de Libertadores, que fez um ótimo Fluminense na temporada passada, que conseguiu fazer um São Paulo também muito forte em 2020. Então, um cara que sabe trabalhar. Foi uma confusão enorme, tudo o que aconteceu, e ele externou tudo na coletiva, mas acho que o desfecho é o melhor possível. Tomara que tenha tranquilidade para trabalhar o Diniz. O Diniz não vai ter alguns jogadores para trabalhar no ano que vem. O Cruzeiro já anunciou a saída, a não renovação de alguns atletas para 2025. São eles, olha só: o Ramiro, o Rafa Silva, o Barreal, o Wesley Gasolina e o goleiro Gabriel Grando. Esses caras não vão estar com o Diniz ano que vem. Surpresa não tem. Talvez o Barreal. O Barreal desses caras foi o que participou mais da temporada. Mas aí passa por questão física também, questão financeira. Não tem nenhuma surpresa e acho que nenhuma é uma perda que não dê pra contornar na próxima temporada. O Cruzeiro tem que trabalhar também pra trazer bons jogadores pro Diniz. Beleza, Henrique. Então é isso, a informação do dia é: Diniz fica no Cruzeiro. Preciso falar agora sobre a emoção de Dudu no adeus do Palmeiras. Ainda não houve o anúncio oficial, mas nas próximas horas a gente deve ter a confirmação da saída do Dudu do Palmeiras para jogar no Cruzeiro. Queria contar alguns bastidores de como é que foi o domingo pós-partido. O Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense no jogo do adeus do atacante, jogador super importante na história palmeirense. Depois do jogo, ele se despediu de todos os companheiros e fez uma série de fotos ao lado da esposa e dos 3 filhos, no caso, dentro do campo do Allianz Parque. O jogo já havia acabado, todo mundo indo embora, e o Dudu fez questão de registrar esses momentos para guardar. Tem até uma imagem bonita de uma pessoa que estava filmando, o Dudu chorando copiosamente. A esposa do Dudu apresenta para ele um lenço, e ele usa o lenço para conter o choro. Foi uma passagem muito grande, muito forte, e que só acaba por conta da relação muito ruim dele com a Leila Pereira. O Santos até tentou atravessar a negociação com o Cruzeiro. A informação que eu tenho é de que não vai haver qualquer reviravolta nessa história. Nas próximas horas o Dudu assina essa rescisão do contrato com o Palmeiras. A ideia dele é sair de férias com a família, já com tudo assinado com o Cruzeiro. A dúvida é sobre o tempo de contrato com a Raposa, 3 ou 4 anos. Não descarto a possibilidade de um acordo de 3 anos, prorrogável por 1/4. De qualquer forma, o Cruzeiro acabou se dando bem nessa história. Não vai pagar os 4 milhões de dólares que havia prometido ao Palmeiras pela compra dos direitos econômicos em julho. O salário do Dudu também será bem inferior. Ô Mirandinha, você um dia deu adeus a um clube e o Dudu, se emocionando, obviamente, foi ídolo lá, né? Ah, tá doido? Absurdo, Demais. né? O Dudu foi um grande ídolo lá. História. Ele foi vetado de sair história do clube linda de no top 5 maiores jogadores da história do Palmeiras. Sério? Sim. Sério, sem dúvida. Ele pegou uma fase muito boa, uma sequência muito boa do Palmeiras, porque, né? No Flamengo, por exemplo, quando a gente fala do Gabigol, que foi o principal expoente desse período de títulos, mas teve ali Bruno Henrique, que chegou junto com ele, participou de tudo, o Arrascaeta, que chegou quase junto com ele, participou de tudo. O Dudu é o cara que tá desde o início nessa do Palmeiras, acho que só sobrou ele, basicamente, né? Do projeto inicial. Né? Lá do Nobre, Exatamente. Paulo Nobre. Marcos Rocha, talvez. Paulo Nobre. Marcos Rocha foi quase junto com ele, um pouquinho depois. Chegou um pouquinho depois, o Everton chegou um pouquinho depois. Teve alguns que estão lá também há bastante tempo, mas ele foi a figura principal, assim, dentro de campo por muito tempo. É uma pena, assim, ele sair nessa situação meio conturbada, né? O Gabigol saiu conturbado também, mas teve uma despedida, teve um jogo muito legal. É uma pena só a forma como ele tá saindo, mas o Dudu tem uma história brilhante e ainda, eu acho que o Dudu ainda pode dar muito caldo ainda, Sérgio. Opa, com confiança, com ritmo de jogo. Eu acho que o Dudu foi o melhor jogador brasileiro, ou entre os melhores, durante 2, 3 anos tranquilamente. Tranquilamente, verdade.
Bora lá falar do Cruzeirão. O Cruzeiro que ontem encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro, o último jogo da temporada de 2024 e infelizmente não conseguiu a vaga para a pré-Libertadores, mais por incompetência do Cruzeiro do que pelo mérito aí dos adversários. O Cruzeiro terminou na 9ª colocação, um pontinho atrás do Bahia, e o Cruzeiro aí que teve essa classificação nas mãos durante boa parte da temporada e acabou no final não conseguindo, pelo menos conseguiu uma vitória fora de casa no último jogo da temporada. E ontem, o que mais chamou a atenção foi a declaração forte e bombástica do técnico Fernando Diniz, que se mostrou surpreso quando, ao ser perguntado pelo companheiro Emerson Pansieri da Rádio Itatiaia a respeito de sua demissão, ele disse que não sabia, que estava sabendo daquilo pela imprensa, que aquilo era uma falta de respeito absurdo. O certo é que ele deu declarações muito fortes e principalmente deixou claro aí uma coisa, que o torcedor do Cruzeiro ontem ficou preocupado, pelo menos a gente que acompanhou aí nas redes sociais, né, todo o burburinho, o torcedor do Cruzeiro preocupado aí com a falta de profissionalismo até então demonstrado aí pela diretoria do Cruzeiro. Afinal de contas, pelo que foi apurado pela Rádio 98 e pelos demais veículos, o próprio Fernando Diniz já deveria saber que o jogo de ontem tinha sido a última partida. O Cruzeiro que ainda não se pronunciou de maneira oficial, e a gente aguarda aí principalmente as palavras do CEO do Cruzeiro, o Alexandre Matos. Afinal de contas, ele foi citado nominalmente pelo técnico Fernando Diniz. Bem, o Cruzeiro então que vai fazer uma montagem, né, vai remontar aí o seu elenco para a temporada de 2025. O Gabigol, o Dudu são jogadores que devem ser de fato oficializados pelo clube e apresentados aí no dia 2 de janeiro, né, dia do aniversário do Cruzeiro. Cruzeiro que segue em busca de outros atletas para muitas posições. O dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço, havia dito que independente da vaga ou não para pré-Libertadores, essas contratações de peso viriam, e ele disse que de janela a janela, tanto ele quanto o Alexandre Matos, é claro, que de janela em janela o Cruzeiro iria sim se fortalecendo e montando cada vez mais um time competitivo. Vamos ver algumas situações de alguns jogadores. Ontem, por exemplo, foi a última partida do Ramiro com a camisa do Cruzeiro, ele que não vai ter aí o seu contrato renovado. O Lucas Silva, o contrato dele se encerra no dia 31 de dezembro, mas ele tem uma cláusula para mais um ano de contrato. Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Lucas Silva e outros jogadores também, como o Vidalba, como o Álvaro Barreal, enfim, jogadores que estão por empréstimo, né, como o caso aí também do Gabriel Veron. Então, eu vou trazendo aí todas as situações para vocês analisarem durante essa semana. Afinal de contas, de agora em diante, começa aquela semana de especulações, quem vem, quem vai, contratações, enfim. Então, é isso que tem o De Cruzeiro amanhã. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.